Olá, bom dia! Olha só, hoje é 5h55, não deu para fazer o episódio ao vivo, mas eu tô aqui e a gente vai agora para o 9º episódio da série Hora de Mudar. E esse 9º episódio a gente vai falar sobre o padrão de limpeza da casa. Se você entender um pouquinho do que eu vou passar aqui, talvez você possa aplicar esse padrão e fazer com que você tenha um processo de mudança absurdo. Alexandre, o que é limpeza da casa? Você já vai entender. Se você ficar comigo durante esse vídeo, você vai entender que nós temos uma casa. O nosso interior, o nosso inconsciente, principalmente. E o que acontece com essa casa? O nosso inconsciente, ele precisa estar sempre em congruência com o nosso consciente. Quando que você, por exemplo, se sente incapaz, que você percebe que as coisas não são possíveis, ou quando você percebe que não tem merecimento? É quando o seu inconsciente está trazendo à tona, está trazendo para o consciente uma negação. Então ali existe um problema. Como é que a gente faz isso? Eu vou fazer isso demonstrando para que você possa aproveitar essa oportunidade para, quem sabe, primeiro absorver ela, fazer já uma limpeza da casa, fazer uma limpeza aí no seu inconsciente. E depois que você entender, você pode aplicar ela ou com você, ou você pode aplicar ela com pessoas do seu convívio. Como que a gente faz essa limpeza da casa? Então, passo 1. Primeiro, eu peço para que você, enquanto eu falo aqui, talvez queira ficar muito atento ao que eu vou falando. Porque este processo precisa ter passo 1, passo 2, passo 3. Então, enquanto eu falo, você fica ligado agora no próximo passo, que é o primeiro. O primeiro passo é você imaginar alguma coisa que você faz e faz muito bem. Enquanto você imagina, talvez você esteja agora conseguindo visualizar você fazendo muito bem. Quando eu peço para você visualizar, a minha pergunta é: você se vê na cena como se estivesse dentro da cena, vendo a paisagem, as pessoas? Ou você se vê de fora? Essa paisagem que você está vendo aí, você está vendo ela com mais iluminação, com mais brilho? Tem mais nitidez? Ela é uma paisagem ampla ou ela está dentro de um quadro? Quando você está nessa paisagem, você está, por exemplo, dentro dela e está ouvindo os sons? Esses sons são bem nítidos, É uma conversa, tem alguma música, tem algum som da natureza? Esses sons, eles são mais altos ou mais baixos? Qual é a sensação de você estar aí vendo e ouvindo tudo isso que você está processando? Ok? Memoriza essas sensações, esse visual, e memoriza esses sons, ok? Fica com ele para você. E agora vamos para o próximo passo. O próximo passo é você escolher agora um comportamento do passado, um fato no passado, em que você não gostaria de repetir o que você fez naquele momento. Aquela coisa que, incomoda, que às vezes o inconsciente traz, por exemplo, uma incapacidade, dizendo assim: naquela vez eu não consegui porque eu não fui capaz. Ou então uma coisa de impossibilidade: aquela vez não foi possível para mim. Ou então uma sensação assim de falta de merecimento que aconteceu no passado e que você, se sentiu ou derrotado ou fracassado, alguma coisa assim, certo? Rapidamente, eu vou pedir para que você agora visualize aquela cena. Esta cena que você está vendo, ela está mais nítida, está mais obscura? Ela está num quadro ou está ampla? Você está dentro dessa cena ou você está fora dessa cena? Existem sons? Esses sons são altos, baixos? Eles são nítidos? E enquanto você está vendo esses sons e vendo toda a paisagem, qual é a sensação de estar nesse momento aí no passado? Provavelmente não é legal, né? Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar agora a imagem que você está vendo e vai afastar ela um pouquinho. Se ela ficar melhor afastada, deixa ela lá. Quando você afasta, ao mesmo tempo, você vai deixar ela quase que branca, porque ela não vai ser mais nítida, ela vai ser quase sem condições de enxergar essa paisagem.
E à medida que ela fica mais longe e fica obscura, você diminui essa imagem. Ela fica bem pequenininha num canto. E essa imagem bem pequenininha talvez faça com que você também perceba que tem uns sons. E esses sons é como se pegasse o volume e fosse reduzindo e ficou bem escurinho lá. E talvez agora você nem perceba a sensação que você tinha quando você estava lá. Certo? Agora quando você faz isso, eu quero que você dê uma comparada na imagem anterior, desse momento maravilhoso que você lembrou. Uma imagem nítida, cheia de luz, uma imagem que você está muito provavelmente dentro dela, vendo as coisas de perto e ouvindo sons maravilhosos, músicas, sons, palavras, certo? E aí você compara com aquela outra imagem, ok? Quando você faz isso, talvez agora você possa pensar assim, poxa, eu tenho essas duas imagens, mas eu quero ficar só com uma. Então você pega aquela imagem do passado, que nem é mais nítida, você pega aquela imagem que você não consegue ver diferente, não consegue ver muito bem ela, que você talvez não consiga nem escutar os sons e que a sensação é muito nula. Sabe o que você faz com essa imagem? Você pega uma lata de lixo imaginária e abre essa lata de lixo. E você, só olhando para essa imagem, você faz com que aquela imagem vá para dentro da lata de lixo e escuta agora. Bam! Caiu lá dentro. E você fecha essa lata de lixo. E quando você fecha essa lata de lixo, agora talvez você se deu conta que você começou a limpar a casa. Você sabe que tem aquele fato, mas ele está dentro de uma latinha de lixo, fechadinha lá dentro. Ele não incomoda mais. Agora você pode fazer isso novamente. Por exemplo, você pode pegar um segundo exemplo, né? De um momento em que você viveu, de um fato que aconteceu e que você sentiu que não foi legal, que você não foi capaz de resolver e que você se sentiu impotente, que você se sentiu não merecedor e por isso não deu certo. Poxa, fui triste, não foi legal. E você talvez carregue ainda, né, lá no seu inconsciente, como eu falei, nosso inconsciente e o nosso consciente, eles precisam estar de acordo para que as coisas aconteçam. Então você vai lá e novamente encontra essa imagem e faz o mesmo exercício. Você vê essa imagem, no primeiro momento você vai ver coisas que você não gostaria de ver, porque é uma imagem de uma lembrança negativa. Você ouve os sons que você não gostaria de ouvir, e você tem a sensação novamente, que é aquela sensação ruim. O que você faz? Você pega aquela imagem, distorce ela, diminui ela, afasta ela. Você pega aqueles sons, você diminui o volume, você vai jogando ele para um lugar muito distante, você distorce aqueles sons e você vê que quando você pega essa imagem e transforma ela em quase nada, pega esses sons e transforma eles em quase nada, somem as sensações ruins. E quando você faz isso, novamente você pega a lata de lixo e abre a lata de lixo. E aí você deixa que aquela mensagem, aquela lembrança caia ali dentro e você fecha essa lata de lixo. E você pode fazer isso com 2, 3, 5, 6 fatos, 10 fatos do passado, certo? E enquanto você faz isso, agora talvez você queira pensar assim, puxa, mas como que eu poderia fazer com que essa casa, né, essa casa que é o nosso inconsciente, pudesse ser limpa, né, constantemente, para eu não carregar comigo aquelas lembranças que não são legais? Pois bem, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai fazer uma lista. E essa lista talvez seja uma lista muito interessante para você. Você vai lembrar desta primeira imagem que a gente viu no exercício, que é a imagem daquele momento maravilhoso. E você vai anotar, por exemplo, algumas submodalidades. Tem um dos vídeos aqui da série que eu falei sobre submodalidades. Submodalidades é visual, submodalidade visual. Como que você vê essa, né, lembrança? Qual é a imagem? Essa imagem é nítida, ela tem luz, ela é grande, você está perto dela, ela tem clareza, certo? Você vai fazer essa lista. Depois, como é o som? O som é maravilhoso, ele tem sincronia, ele está alto, ele é estéreo, tem música, tem vozes boas de pessoas que eu gosto. Quais são as sensações? Nossa, eu tenho uma sensação de energia que talvez sobe, no meu caso assim, eu tenho uma energia que sobe no corpo, que é muito maravilhoso quando eu tenho essa lembrança boa. Ok, você fez essa lista e você diz assim, essa é a parte que eu guardo para mim. E aí você vai pegar daquelas lembranças do passado e vai fazer uma mesma lista.
das submodalidades visuais, auditivas e sinestésicas. Você vai lá e verifica assim, nossa, aquela lembrança que eu já coloquei na lixeira tinha uma imagem assim, então essa não me serve. Ela tinha uma imagem que era distorcida e que era meio escura, essa não me serve. Então você vai ter uma lista, certo? E enquanto você fez essa lista, talvez agora o seu inconsciente percebeu que ele pode continuar fazendo um trabalho mais positivo para você do que necessariamente um trabalho de atrapalhar você. Porque vamos lá, relembrando, a gente só consegue fazer as coisas quando o nosso consciente, ou seja, o nosso desejo consciente, está em alinhamento com o nosso inconsciente. Então agora o que a gente fez? A gente mostrou para o inconsciente, olha, isso aqui é a parte boa, essa aqui não é a parte boa, certo? Então agora ele pode, talvez, enquanto eu conto aqui, por exemplo, 1, 2, 3, ele pode querer começar um trabalho. E esse trabalho seja todas as vezes que ele ver o número 1, ou o 2, ou o 3 em algum lugar, talvez ele queira, por exemplo, ficar pensando em como ele pode fazer essa limpeza da casa. Como ele pode fazer esse exercício repetidas vezes. Talvez agora você esteja pensando assim, poxa, Alexandre, mas será que isso funciona? Você só vai saber se você aplicar. E é isso que a gente chama de padrão de limpeza da casa. Ou seja, eu posso viver minha vida carregando comigo toda a sujeira que eu tenho lá do passado. Porque todos nós tivemos momentos ruins, momentos que a gente não foi capaz, momentos que a gente fracassou numa tentativa, momento que a gente falou coisas que não deveria, poxa, e a gente se sentiu muito mal, e a gente carrega culpa, e a gente carrega rancor, e isso tudo é sujeira. Só que a gente não apaga isso, a gente coloca num lugarzinho, de preferência escondido, que aqui a gente chamou de lixeira, com uma tampa, e a gente tampa, fecha essa tampa, para que justamente aquilo fique ali guardadinho, e não incomode a nossa vida presente e futuro. Isto é o que a gente chama de padrão de limpeza da casa. Algumas pessoas que estão aqui me vendo essa hora, 10 horas da manhã, estão pensando assim, nossa Alexandre, não tinha visto ainda um vídeo ao vivo teu aqui nesse horário. Pois bem, hoje deu um atrapalho aqui e às 5h55, que é o horário tradicional das minhas lives, não deu para eu vir fazer a live aqui. Então peço desculpa para quem vier assistir aqui, que estava acostumado a me encontrar na madrugada, 5h55 da manhã. Mas está aqui o episódio, o 9º episódio da nossa série. E esse episódio talvez seja um dos mais importantes. Porque se você viu, são pequenos passos que enquanto eu fui falando aqui, talvez você já tenha conseguido fazer uma pequena limpeza. E agora é a hora de você talvez pegar esse vídeo e assistir mais 1, 2, 3 vezes. E você entender esse método simplificado que eu trouxe aqui. E se você vê que funciona para você, claro que vai funcionar para qualquer pessoa. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse aviãozinho e manda para alguém que você gosta, manda para alguém que você percebe que precisa fazer uma limpeza da casa dele. Precisa limpar aquele inconsciente dos probleminhas, das lembranças, das culpas, dos rancores, dos sentimentos negativos que carregam aqui no nosso inconsciente. E eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença no dia e na vida dessas pessoas que você tanto gosta. Eu espero que eu tenha feito a diferença para você. Que você consiga pegar, fazer uma faxina nesse inconsciente que às vezes carrega coisa que é só peso e não vale a pena. Então, crie uma lixeira, carinhosamente, e coloca ali dentro e fecha essa lixeira. E você vai notar que a vida fica melhor, muito melhor. Hoje, por exemplo, agora eu vou encerrar essa conversa contigo. Sabe o que eu vou fazer? Um chimarrão, porque eu gosto muito de trabalhar tomando um belo chimarrão. Afinal de contas, o gaúcho não vive sem um bom chimarrão, um bom mate. Bora lá? Ótimo dia para você. E a gente se encontra amanhã no 10º episódio desta série Hora de Mudar. Se você ainda não assistiu os outros episódios, talvez você possa ainda pegar esse episódio, os outros episódios que estão aqui na timeline, e você pode assistir o episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que nessa semana eu encerro, e aí depois que eu encerro, fica um dia mais, 2 dias, eu vou lá e tiro todos os episódios daqui, eu apago aqui do Instagram. E eles só estão presentes daí dentro do Manager Club, que é o meu produto por assinatura, onde tem mais de 220, vai estar chegando a 240 aulas gravadas, e você pode conhecer o Manager aqui no link da bio, onde você tem uma opção lá, que tem uma apresentação do que é esse negócio, esse programa por assinatura que você pode estar lá junto comigo, e aí a gente se conhece mais. Um abraço e até amanhã.